Ao longo dos anos, a WWE nos presenteou com momentos horrendos. E nesse vídeo eu vou tentar escolher qual foi o pior momento da história da WWE. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, assista o vídeo até o final, porque tem muita coisa boa nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá então, ainda sem voz, mas produzindo conteúdos aqui para vocês. Eu já deixo claro que talvez tenha algumas situações aqui que eu não vou me lembrar porque tem muita coisa provavelmente que vai vir de anos anteriores ao ano que eu comecei a assistir a WWE, então pode ser que tenha coisas que eu não me lembre completamente, ou pode ser que tenha coisas que eu não me lembre de nada, mas a gente vai tocando o barco. Começamos bem, né? O Snitsky chutando um bebê e o Batista ganhando o Royal Rumble de 2014. O Snitsky, a história do Snitsky, que eu me lembro assim vagamente, era um segmento que ele estava envolvido ali com a Lita e o Kane. Supostamente a Lita estava grávida do filho que era do Kane, e aí ela teria abortado, e depois o Snitsky vem com esse bebê, um boneco, obviamente, no ringue com a Lita ali, e ele chuta o bebê no meio da galera. É um segmento bizarro, mas não chega nem perto de algumas outras coisas que a gente pode ver aí, que pode ser que apareçam aí pela frente. Mas não deixa de ser bizarro, né? Ele chutou um bebê ali, mas foi um segmento assim, até que cômico, porque deu pra ver claramente que não era um bebê, né? Era um boneco. Depois o Batista vencendo o Royal Rumble, esse aqui foi bizarro a nível de wrestling, porque ele retorna em 2014, se não me engano, ele tinha saído da WWE em 2010, e aí ele retorna em 2014 e tinha essa expectativa que o Daniel Bryan viesse a conquistar o Royal Rumble daquele ano. E aí o Batista retorna como babyface e tudo mais, só que o público esperava que o Daniel Bryan fosse vencer e ele nem sequer luta nesse Royal Rumble, ele nem aparece, ele nem entra, né? E no final das contas o Batista acaba ganhando por uma vaia colossal em cima dele, ele que tinha retornado como babyface, e isso causou um descontentamento muito grande, tanto é que depois o Batista acabou se tornando o heel de forma muito orgânica, né, sem fazer muito esforço, porque o público odiou e estava todo mundo esperando o Daniel Bryan. Eu acho que o retorno do Batista, nesse caso aqui, ele consegue ser pior. Não o retorno em si, né? Mas a vitória dele no Royal Rumble conseguiu ser pior do que esse chute do Snitsky. Globary Gookers. Meu Deus. A estreia do Goblet de. Hum, a estreia do Globary Gookers. A estreia do Goblet Gooker. É difícil de falar. Misericórdia. E a estreia da Retribution. Bom, eu não lembro muito bem da estreia dessa coisa aqui. Eu sei que foi. Eu lembro, eu já vi o vídeo no YouTube. Sei que foi um negócio meio bizarro. Uma das ideias meio pitorescas ali do Vince. E a estreia da Retribution, que foi um flop completo. A Retribution, que era composta pela Meeting, que na época era Mia Yim, aí eles tinham os nomes deles, nos membros da Retribution, não lembro, não vou lembrar o nome de cada um, mas se não me engano a Meeting era Reckoning, aí tinha o Mace, e tinha o Shane Thorne e o Mustafa Ali. Eu acho que eram os 4 apenas. Foi um completo fiasco, né, o grupo. Havia até assim uma expectativa. Começaram a acontecer vinhetas, algumas situações ali onde parecia que o sistema da WWE estava sendo hackeado, e aí começaram a aparecer algumas coisas na tela e tudo mais, e começou assim a criar-se a dinâmica da estreia da Retribution, com o Mustafa Ali sendo revelado como líder do grupo. E até se tinha uma expectativa que isso pudesse contribuir para um push do Mustafa Ali, que ele pudesse finalmente deslanchar. Não foi o que aconteceu, a Retribution só serviu para acabar de afundar ele de vez. Desses aí, na verdade, ninguém se salvou muito. Hoje em dia, na WWE só sobrou a Meeting, que tá tendo até um relativo sucesso ali como uma das cupinchas da Jade Cargill. Então, nesse caso, por ter sido uma stable completamente fracassada, eu vou votar na Retribution. Ah, misericórdia. Esse momento bizarro aqui do Baron Corbin coberto com comida de cachorro, na rivalidade que ele teve com o Roman Reigns, um negócio medonho, e o Jack Swagger ganhando a maleta do Money in the Bank. Eu vou votar no Jack Swagger porque o Jack Swagger, enquanto lutador, era muito ruim, e ele ter ganhado a maleta foi o primeiro passo para a conquista do World Heavyweight Championship. Ele veio a ganhar o World Heavyweight Championship graças ao cash-in que ele fez no
Chris Jericho. Então, isso aqui consegue ser pior porque foi um acontecimento que levou a outro acontecimento ainda pior, que foi a conquista do World Heavyweight Championship por parte do Jack Swagger. Vou tentar não me prolongar demais também. Cara, o Mohamed Hassan e o NXT Season 3. Cara, o NXT nessa época aqui era intragável, né? Era uma das coisas mais bizonhas que tinha. Mas aqui, olha só, surgiu a AJ Lee e surgiu também a Naomi. Daqui ainda saiu algo que presta, mas o NXT, nessa época, até que o NXT se tornou uma brand de fato, se não me engano foi em 2012, o NXT era das coisas mais bizonhas que existia. Parecia, era tipo uma espécie de reality, um negócio meio esquisito, cheio de dinâmicas, sei lá, a ideia da cabeça, provavelmente da cabeça do Vince, que foi um fiasco. Depois o NXT que virou brand, aí sim as coisas começaram a andar. O Mohamed Hassan ele foi muito prejudicado pelos acontecimentos de ataque terrorista que aconteceram em Londres e tudo mais. E isso levou a matar o personagem dele completamente. O Mohamed Hassan, enquanto lutador, ele era muito bom e a persona dele funcionava muito bem. Ele não tem culpa da WWE ter dropado a história e por conta desses ataques terroristas que estavam acontecendo naquela época. E a WWE meio que se sentiu forçada ali, eu acho que teve até uma pressão na época, a detentora dos direitos da WWE, né, de transmissão, mas eu acho que teve até uma pressão deles para tirar o Mohamed Hassan, o personagem Mohamed Hassan, do ar. Até ele estava nessa rivalidade com o Undertaker, aí os dois têm um combate, eu não lembro qual pay-per-view exatamente. O Undertaker vence e enterra de vez o Mohamed Hassan. Depois disso, a gente nunca mais viu ele na WWE. E depois eu acho que ele até largou a luta livre também. É uma pena porque ele tinha um potencial absurdo. Talvez se eles tivessem dado uma remodelada no personagem, transformado, trazido ele de volta com outro personagem, pudesse ter dado certo. Mas eu acho que o rosto dele já tinha ficado muito marcado por conta dessa persona aí. E acabou que não deu certo. Mohamed Hassan, nessa época, ele tinha 24, 25 anos, ele era muito novo, né? Então ele poderia ter tido uma carreira muito longa na WWE. E acabou que, por conta de todos esses acontecimentos, a carreira dele flopou. Não foi culpa dele, porque ele era um ótimo lutador e ele fez só o que eles queriam que ele fizesse. Ele fez um baita papel, ele interpretou muito bem o personagem. John Cena ganhando a maleta do Money in the Bank e o Austin Theory fazendo o cash-in e fracassando. Quando o lutador faz o cash-in e fracassa, pra mim é sempre um momento ruim, porque pra mim é um desperdício completo da ferramenta em si. É uma ferramenta que tem como poder de alavancar a carreira do lutador, alçar o lutador ao posto de campeão mundial com mais facilidade. É um atalho, né? E o Austin Theory foi um dos poucos que falhou o cash-in. O John Cena ele ganhou a maleta ali, parece que foi um negócio meio acidental, mas eu acho que foi proposital, que quando ele bate a maleta na cabeça do Big Show, né? E ela solta na mão dele, ele acaba ganhando a maleta. Mas eu acho que o cash-in do. Eu nem lembro como que o John Cena usou essa maleta depois. Ele deve ter feito o cash-in, deve ter marcado alguma luta ali, né? Mas eu acho que o cash-in do Theory fracassado, eu acho que eu vou colocar como sendo pior. Aqui a storyline do filho ilegítimo do Vince e a conquista do Oates. O Oates que era. O Vince McMahon era apaixonado no Oates, né? Desde que ele surgiu ali, o Oates se separou do Tucker, do Heavy Machinery, e ele teve esse push solo aí bem grande. Se não me engano, foi até o próprio Tucker que acabou causando a derrota do Oates e fez com que ele perdesse a maleta pro Demis, que depois viria a usar a maleta no. Eu não lembro quem exatamente, mas o Demis fez o cash-in, ganhou o título e teve um reinado curto ali antes de dropar o título pro Bob Lashley. Mas essa maleta do Oates foi também um desperdício. Ele andava ela, ele personalizou ela como se fosse uma lancheira, um negócio bizonho. Não deu certo, obviamente. O Oates ficou. É um dos. Talvez o pior vencedor da história do Money in the Bank. E essa história do Vince, onde, se eu não me engano, o filho ilegítimo do Vince era para ser o Mr. Kennedy, mas por alguns motivos eles acabaram dropando a storyline. E aí, só para dar um encerramento, vamos dizer assim, para a história,
eles colocaram o Hornswoggle como sendo esse filho ilegítimo dele. Aqui é dois momentos bem bizarros, mas eu acho que a vitória do Otis consegue ser pior. Tinha muita gente melhor do que ele para segurar essa maleta. Goldberg e Undertaker no Super Showdown de 2019 ou o Roman Reigns coberto com comida de cachorro. Outro momento bizarro da rivalidade do Roman com o Baron Corbin. Mas esse combate aqui, esse segmento, cara, esse segmento é até passável, né? Você esquece em pouco tempo. Mas tem combates que não dá. Aqui o Goldberg e o Undertaker já velhos capengas, mas receberam uma bolada, né, dos sauditas para poder fazer esse combate aí, o combate dos sonhos, o Dream Match entre o Goldberg e Undertaker em 2019, a luta catastrófica, uma das coisas mais bizonhas que eu já vi, então tem que ser esse combate entre os dois. Nossa senhora. Essa rivalidade entre comentaristas aqui do Jerry Lawler e do Michael Cole, na época que o Michael Cole tinha uma persona meio heel ali, os dois acabaram se envolvendo em uma rivalidade, o Michael Cole foi lutar. Essa época, cara, é uma das épocas mais grotescas da história da WWE, assim, pelo menos do que eu assisti. Antecedeu o momento em que eu parei de assistir WWE por um período. Ali em meados de 2012, 2013, eu dei uma parada de WWE, porque eu não tava aguentando mais assistir esse tipo de coisa na programação. Combate do Jerry Lawler e do Michael Cole, se não me engano, eles chegaram a se enfrentar na WrestleMania também. Esse combate foi no Over the Limit, mas foi bizarro. Eu não tem nem o que falar disso aqui, mas esse momento, cara, é difícil. Porque eles trouxeram o Goldberg de novo na Arábia Saudita para enfrentar o The Fiend. O The Fiend que estava ali crescendo enquanto personagem, que estava se estabelecendo como um personagem forte, né, na época. O Goldberg retorna, ele era o campeão universal, né, se eu não estou enganado, o The Fiend era o campeão universal. O Goldberg retorna e vence o The Fiend num combate muito rápido, assim, eu acho que foi questão de poucos minutos. O Goldberg volta, retorna, derrota o The Fiend e ganha o título universal. Então foi uma decisão bizarra por parte da WWE. Eu vou votar nesse caso porque eles pegaram um lutador velho, que um ano antes tinha feito uma luta bizarra contra o Undertaker, e colocaram para derrotar um dos talentos da geração, daquela geração, né, um dos maiores talentos daquela geração em questão de minutos, e perdeu o título universal. Então, essa decisão aqui para mim foi bizarra, por mais que isso aqui tenha sido ridículo, a decisão em si, para mim, isso aqui foi daqueles momentos que a gente fica com vontade de parar de assistir. Estreia do Shockmaster contra o Lex Luger vencendo o Yokozuna por DQ. Eu não lembro desse combate do Lex Luger, pra ser sincero, mas a estreia do Shockmaster acabou que na entrada, na estreia dele, ele acabou tropeçando ali, coitado, nessa parede falsa aí. Acabou caindo a máscara que tava na cabeça dele, acabou caindo, rolando assim pra frente. Esse momento é muito bizarro, porque esse momento é muito viralizado. Esse aqui, todo mundo assim que conhece, que assiste um pouco de luta livre, acaba se deparando com esse momento aqui. Eu não me lembro dessa vitória do Lex Luger, então, estreia do Shockmaster aqui, coitada, foi bizonha. Alexa Bliss interrompida enquanto ela tava trocando de roupa. Eu lembro desse segmento muito vagamente. É um daqueles segmentos by Vince McMahon, né? Enquanto ele podia sacanear com as mulheres, ele fazia isso. Sempre que ele tinha oportunidade, ele nunca perdeu a chance de sexualizar a divisão feminina e sempre fazendo segmentos desse tipo. Isso era normal dele, né? E o Jinder Mahal ganhando o WWE Championship. E aqui está um ponto. Muita gente fala do Jinder Mahal pelo fato dele ter conquistado o título da WWE, coisa e tal. Ele era um bom lutador? Não. Ele teve um grande reinado? Não. Mas a gente já teve reinados muito, mas muito piores do que o dele. Ele segurou o título por 170 dias, foi uma tentativa da WWE de chegar mais forte no mercado indiano, né? E o fato que mais pega é o fato de que o Jinder Mahal, semanas antes dele vencer o título, ele era um jobber que perdia para todo mundo. E aí ele retorna ali, aparece numa Battle Royal, se não me engano foi num SmackDown aleatório. Ele ganha a Battle Royal, ganha o direito de lutar pelo título e derrota o Randy Orton no Backlash
para desespero de todo mundo. Mas o Jinder Mahal com o cinturão, ele até se portava bem. Ele tinha uma boa presença, ele sabe promar, ele sabe falar no microfone. O problema dele era no ringue, né? O ringue, ele é muito ruim no ringue. Mas eu acho que ele é um dos piores campeões mundiais da história, mas mais pela qualidade dele no ringue do que pelo que ele fez com o cinturão, na minha opinião. Então, por isso, eu vou votar na Alexa Bliss. É complicado, né? Porque foi uma mudança de cinturão. O pessoal odeia, né, que o Jinder Mahal foi campeão mundial. Eu, obviamente, se ele não fosse, pra mim seria melhor, mas eu não acho que ele tenha sido esse desastre todo que todo mundo acha que foi. Como eu disse, ele era ruim como lutador, mas não a forma com que ele se comportava enquanto campeão não era tão desastrosa assim. A gente já teve campeões bem piores. Mas eu vou votar nele. Vou avançar ele aqui pelo menos um pouco, pra não deixar ele cair tão cedo. Sting Triple H na WrestleMania 31. É o que eu falei no outro vídeo que eu fiz dos melhores momentos de todos os tempos. A carreira do Sting na WWE foi um fiasco completo, né? Estreou, assim, depois de muitos anos ali de expectativa de que ele ia chegar na WWE, e aí ele finalmente apareceu e a trajetória dele na WWE foi muito ruim. E esse combate também. E o anúncio do John Cena, o John Cena anunciando a morte do Osama Bin Laden no Extreme Rules de 2011. Cara, esse momento aqui não acho que tenha sido um momento ruim, não. Foi um momento que o público, na hora que ele anuncia ali, o público vai à loucura e tem toda a questão, né, de ser quem era o Osama Bin Laden e o John Cena sendo o cara da empresa, ele pegando o microfone ali simplesmente para anunciar que o Osama Bin Laden tinha sido morto. Eu não acho que tenha sido um momento tão horrível assim. Eu acho que esse combate do Sting contra o Triple H consegue ser pior. Vou votar nele. Essa storyline do Mark Henry com a Mae Young, que a Mae Young dá a luz a uma mão, cara. E tem o Fake Diesel e o Fake Razor Ramon. O Fake Diesel era o Kane, né? Eu não lembro exatamente quem era o Razor Ramon, mas, cara, isso aqui é absurdo. Isso aqui tem nem muito o que falar, não. O Vince McMahon, de novo. Vince McMahon contratando a Stacy Keibler e o Mohamed Hassan. Isso aqui é o que eu acabei de falar há pouco tempo atrás. É a hipersexualização das mulheres por parte do Vince. Isso aqui era muito comum na época do Vince McMahon. Sempre, em todos os momentos da trajetória do Vince McMahon na WWE, existia aqueles momentos em que ele queria sexualizar a imagem das mulheres na WWE. Foi por isso que demoraram tanto para a gente ter o que tem para a divisão feminina se transformar no que é hoje, né? Então, Vince McMahon. Eu preciso falar de novo, né? A ideia de quem? O Vince não estava presente no segmento, mas de quem foi a ideia? Ou o Maven eliminando o Undertaker no Royal Rumble. Cara, esse momento não foi ruim. Foi um momento muito. Foi bem legal, na verdade. O Maven, que tinha surgido há pouco tempo lá, vencedor do Tough Enough. Essa ideia surgiu do próprio Undertaker. O Maven, ele tinha um dropkick muito bom. Ele conseguia dar um dropkick numa altura impressionante. E essa ideia veio do próprio Undertaker, de ser eliminado pelo Maven. E foi um momento bem legal. Eu gosto desses momentos. Quando a gente tem surpresas, a luta livre também é sobre isso. É ter esses momentos que a gente fica boca aberta, assim. A gente fica sem acreditar. Um lutador que tinha acabado de surgir, né, vindo do Tough Enough, eliminando do Royal Rumble um dos maiores nomes da história da companhia. Eu não acho isso aqui ruim em momento algum. Tudo bem que o Maven depois acabou não vingando, né? Mas isso aqui é muito pior. Esse segmento aqui, em televisão ao vivo, pensem que existe milhares de crianças e mulheres aqui no meio dessa plateia e duas pessoas seminuas dentro do ringue. Se isso aqui não é bizarro, nada mais é. O nascimento da mão e a luta do olho. Essa rivalidade que o Seth Rollins teve com o Rey Mysterio. E aí, naquela época da pandemia ainda, né? Aqui estavam o pessoal lá do Performance Center e tudo mais. E aí eles fizeram essa luta onde o Rey Mysterio supostamente teria perdido o olho e tudo mais. Depois. é, é, e aí, depois da luta, o Seth Rollins teria visto a cena do Rey Mysterio sem um olho. E ele teria até vomitado lá do lado de fora do ringue. Ele ficou meio perplexo com aquilo que ele tinha visto. Mas isso aí foi bizarro, né? Uma história onde um lutador perde o olho e depois ele retorna com o olho de volta.
depois de um tempo. Eu acho que ele chegou até a lutar um tempo com um dos lados da máscara dele com um tapa-olho, né? Um negócio meio bizarro, mas isso aqui pra mim ainda se supera. A mão consegue ser mais esquisita ainda. A Dog Poop Match, luta de caca de cachorro, contra o Batista e o Great Khali na Punjabi Prison. Punjabi Prison é essa estrutura bizonha aqui. A luta mais recente que a gente teve dessa Punjabi Prison foi do Jinder Mahal contra o Randy Orton. Ou, inclusive, o Great Khali ele aparece nessa luta para ajudar o Jinder Mahal. Ué, isso aqui pra mim é o que eu falo. Ver na televisão ou assistir ao vivo isso aqui chega a ser mais nojento do que ver isso aqui. Por mais que essa luta tenha sido horrenda também, essa estrutura da Punjabi Prison seja um negócio bizarro, porque para filmar, para as câmeras pegarem o combate em si, fica muito difícil. É um monte de bambu atravessado aqui, então fica muito difícil de ver isso. É uma estrutura que ela não é benéfica porque ela não te possibilita agregar em nada no combate, né? Você não usa a estrutura como uma ferramenta. Como a única. Ela é usada para você escalar, escapar da prisão ali, pronto, e acabou a luta. Mas ela, como estrutura, ela não beneficia muito. Não é, por exemplo, como uma Hell in a Cell, que você pode usar ali a cela como uma arma, ou a Elimination Chamber, que você tem as câmaras que os lutadores podem saltar lá de cima, você pode jogar o lutador contra o vidro, tem muitas possibilidades, agrega muito a luta. Aqui não, ela é só uma estrutura esquisita, mas esse aqui pra mim consegue ser ainda mais bizarro. Ah, esse aqui pra mim, esse aqui vai ganhar. O Theory perdendo o cash-in aqui não se compara a isso aqui não. Isso aqui é uma das coisas mais inacreditáveis. Mais uma vez, os árabes foram lá, injetaram milhões de dinheiro na conta deles, e aí eles fizeram essa luta da DX contra os Brothers of Destruction, todos já na casa dos 50 e todos anos, e eles entregaram essa luta. Essa luta aqui é inacreditável. Isso aqui é uma das coisas mais horríveis que eu já vi. A Arábia Saudita ela não cansava de nos surpreender com lutas ruins, né? Eles adoravam desenterrar lutadores já aposentados para colocar ali, fazer eles lutarem por 15, 20 minutos. Eles encheram o bolso deles, então eles não estão se importando muito com isso. Mas para quem viu isso aqui é horrível. É das piores lutas que eu já vi. E é uma pena, né, que a gente teve que se submeter a ver 4 lendas da luta livre passando uma situação daquela ali. A luta entre o Roman Reigns e o Demon Finn Balor, onde acontece que quando ele vai aplicar o coup de grace, né, se não me engano, ele a terceira corda ali, ela estoura, ela arrebenta do nada e depois o Roman Reigns acaba derrotando o Finn Balor. Se não me engano, o Finn Balor nunca tinha perdido enquanto Demon Finn Balor na WWE. E essa foi a primeira e única, eu acho que foi a única, até então, derrota dele como Demon. O Roman Reigns que estava naquele reinado histórico dele de 1300 e tantos dias como campeão. Aqui estava no início do reinado ainda, né? Tinha pouco tempo que ele era campeão. Mas, cara, isso aqui foi estranho, foi meio esquisito, assim, do nada, né? Meio que aleatório, a corda arrebentando. Não sei se foi pela energia do Demon, eu não lembro exatamente por qual motivo que isso aconteceu. E tem o Titus O'Neil entrando no The Greatest Royal Rumble e escorregando, caindo debaixo do ringue, né? Foi muito engraçado porque ele cai com o corpo todo debaixo do ringue e esse momento acabou. Foi totalmente inesperado, não era combinado disso acontecer, foi um acidente de fato. Ele escorregou e foi parar debaixo do ringue, isso acabou virando um meme, acabou que deu muito certo, né? Entre aspas, porque isso fez. Esse momento ficou muito popular até hoje, o pessoal fala disso, foi muito engraçado. Eu até achei na época que tinha sido algo planejado, mas não, foi totalmente inesperado, acabou, virou um meme, coitado do Tyson O'Neil. Mas foi bom pra ele, né? Eu acho que ajudou na carreira dele também. Mas esse momento aqui foi, pelo momento em si, eu acho que esse aqui foi pior, entre aspas, mas foi engraçado. Jeff Hardy joga a urina dele, meu Deus do céu, eu nem lembrava disso. É na rivalidade que o Sheamus e o Jeff tiveram ali naquela época.
o Sheamus acusava o Jeff de ser um alcoólatra e tudo mais, e aquela coisa, usando os problemas pessoais. É obviamente que isso não é culpa nenhuma do Sheamus, né? Não é ele quem escolhe fazer as histórias e contar as histórias, não foi ele que escolheu fazer isso, mas usando os problemas pessoais do Jeff como história, como parte da história. Eu acho isso ruim, porque, a menos que. Eu imagino que o Jeff deve concordar com isso, né? Deve ter concordado com isso, mas é uma situação que fica meio ruim, né? Eu não sei, assim, eu me sentiria um pouco incomodado de usar uma situação pessoal, da vida pessoal, como base para uma história. Mas eu não lembrava disso aqui, desse momento em si, eu lembrava da rivalidade entre eles. E o combate entre o Sting e o Triple H. Essa rivalidade do Jeff e do Sheamus, eu não lembro muito bem, mas eu acho que ela não foi uma rivalidade ruim. Esse momento em si foi bizarro, né? E esse combate também foi. Mas isso aqui foi estranho demais, eu nem lembrava desse momento. Batista ganhando o Royal Rumble e o gerente geral anônimo do Raw. Meu Deus, eu odiava isso daqui. Isso aqui pra mim era das coisas que me fazia querer quebrar o computador toda vez que tocava aquele sino, né, na arena. Ele tocava um sino, era um gerente geral anônimo, e aí um dos comentaristas ia lá ler no notebook o que o gerente geral anônimo tinha dito que era para acontecer na luta. Isso durou aí por mais de ano, um negócio. Nossa, era horrível, dava angústia toda vez que isso acontecia. E aí eu acho que a ideia era revelar alguém grande como gerente geral, depois acabou que eu acho que o Hornswoggle foi revelado. O Hornswoggle também era usado para tudo quanto é storyline que seria descartado ali, né? Eles colocavam ele para qualquer coisa. Eles meio que tiram ele debaixo do ringue. Foi um negócio meio bizarro, assim, foi um ano de storyline no lixo. Então, isso aqui pra mim, por mais que a vitória do Batista aqui tenha sido bizarra, isso aqui durou mais de ano. Eu acho que foi. Aqui tá entre 2010 e 2011. Eu não sei se chegou a durar um ano ou mais de um ano, mas durou muito tempo. Parecia. Na minha cabeça, isso aqui tinha durado uns 3 anos, porque parece que não acabava nunca. Pesadelo, horrível isso aqui. E ainda bem que era só no Raw, né? No SmackDown não tinha isso. Mas isso aqui pra mim é inacreditável. A rivalidade do Bob Lashley com o Rusev, a Lana trai o Rusev com o Bob Lashley. Meu Deus, a sorte do Bob Lashley, o direcionamento que o Bob Lashley vinha tendo na carreira nesse momento. Ele retorna em 2018, e aí ele tem uma rivalidade ali com o Elias, depois ele chega a ganhar o título intercontinental, o Lio Rush estava ali com ele. Eu não sei se foi antes ou depois disso, mas o direcionamento que a carreira do Bob Lashley estava tomando nessa segunda passagem dele pela WWE era um negócio bizarro, assim, né? Teve um momento ali que ele ficava brincando de batata quente com o Finn Balor com o título intercontinental toda semana, né? O Finn Balor ganhava dele, ele ganhava do o Finn Balor devolvia o título, e depois teve essa storyline bizonha, e depois, por sorte do Lashley, o MVP retornou, e com isso eles construíram lá a Hurt Business, que salvou a carreira do Lashley e fez com que ele se tornasse relevante de novo, né? Conquistando o WWE Championship 2 vezes, conquistando o título norte-americano, enfim. Aí sim a carreira do Bob Lashley foi muito boa até o fim definitivo ali da Hurt Business também, que acabou enterrando a carreira do Lashley, mas sorte do Lashley que o MVP apareceu e salvou a carreira dele. Mas é daqueles segmentos bizarros, mas isso aqui pra mim é difícil de ter, viu? É difícil de ter algo pior do que o Jack Swagger. Eu só não sei por que eles não colocaram o Jack Swagger ganhando o título mundial, o que consegue ser pior do que aquele. E misericórdia, isso aqui. Cara, esse aqui, eu já vou avisando que ele vai ganhar, tá? Esse segmento aqui. Eu já falei sobre esse combate entre o Goldberg e o Undertaker. Este segmento aqui é uma das coisas mais inacreditáveis que a WWE já fez na história. Eu não sei nem como que eu explico isso aqui. Eu não vou falar muito sobre, mas foi uma storyline onde o Undertaker e o Kane estavam rivalizando. Perdão, o Kane e o Triple H estavam rivalizando, e o Triple H teria acusado o Kane de matar uma amiga dele num acidente de carro, coisa e tal. E depois veio esse segmento bizarro aqui, onde o Triple H, esse aqui é o Triple H, vestido de Kane, vai no corpo, supostamente o corpo da Kate Vick, que era essa amiga do Kane,
e começa a mexer no corpo dela, que, cara, eu não vou nem discorrer muito sobre isso aqui não, é um negócio inacreditável, a pior storyline que o Vince McMahon já fez na história. Cara, isso era motivo pra encerrar a WWE, fechou, fecha as portas, porque vai ser difícil bater aquele momento ali. Eu não vou ficar nem explicando, porque é um negócio até meio desconfortável de ficar falando, mas vocês pesquisem aí no Google Kate Vick WWE que vocês vão achar sobre essa história, mas é um negócio inacreditável. O Drake Maverick fazendo as necessidades nas calças e a Ivy Torres dando um low blow no Zack Ryder. Meu Deus do céu. Aqui é a briga de cachorro grande, né? Nossa senhora. Que momento, essa época da WWE que era. Nós não tem nem o que falar. É difícil de escolher qual que é pior aqui. Eu vou colocar essa do Drake Maverick. É um pior que o outro. Zack Gowen versus Brock. Não sei por que tá aqui. O Zack Gowen é aquele lutador que só tem uma perna, né? E ele faz uns negócios inacreditáveis, né? Mesmo tendo essa limitação, ele luta muito bem. E aqui foi uma luta dele contra o Lesnar, um squash do Lesnar, mas aqui não tem nada demais. Foi um momento, uma luta normal do SmackDown contra o Oates Money in the Bank. Eu vou votar no Oates. Shockmaster contra Goldberg e Fiend. Cara, o Shockmaster, por mais que tenha sido engraçado, foi só engraçado mesmo. E prejudicou só a carreira do pobre coitado. Eu vou com esse combate bizonho aqui. A morte do Owen Hart e a Retribution. Aqui foi um acidente, obviamente. O Owen Hart acabou falecendo quando ele fazia a entrada dele ali como Blue Blazer, que ele vinha descendo por uma corda de cima da arena, assim, e a corda arrebentou, não sei o que aconteceu exatamente, mas ele acabou caindo dentro do ringue, ao vivo lá, a transmissão do show tava no intervalo, se eu não estou enganado, enquanto ele fazia a entrada, mas quem tava na arena viu tudo acontecendo e dizem que foi um negócio assim inacreditável, uma das piores coisas para quem tá lá. Imagina só a cena, né? Você vê um lutador caindo, despencando de uma altura muito grande ali e caindo no ringue e vindo a falecer dentro do ringue. Né? Depois o próprio o Jerry Lawler, não, o Jim Ross anuncia logo depois que ele havia falecido, que aquilo não fazia parte da história, e o show continuou. O problema maior para mim foi que o Vince McMahon não cancelou o show. O show seguiu normalmente, mesmo ele já tendo sabido do falecimento do Owen. O Owen, coitado, foi extremamente sacaneado pelo Vince McMahon. Ele tinha o potencial para ser muito grande. Esse personagem dele de Blue Blazer foi uma das tentativas do Vince, até pelo rancor que o Vince tinha do Bret Hart, né? Que era o irmão do Owen. E aí, todo esse rancor dele com o Bret, pelo Bret ter saído para a WCW, fez com que o Vince sacaneasse cada vez mais com o Owen, que estava na WWE ainda, e levou esse momento aí triste demais. O Owen tinha talento, tinha potencial para ser muito grande, potencial para ser campeão mundial. Ele Pesquisem aí lutas do Owen Hart depois e vocês veem com seus próprios olhos o quão bom ele era. E foi muito triste, assim, eu já pesquisei muito sobre esse acontecimento. É tudo meio obscuro, assim, dá uma sensação ruim você ver notícias, ver vídeos sobre isso aí. Essa foto em si também é bem pesada, né? Depois a esposa do Owen chegou a processar a WWE, ganhou milhares de dólares ali e desde então a WWE nem cita mais o nome do Owen. O Bret também ficou anos sem aparecer. Depois o Bret acabou fazendo as pazes ali com o Vince e retornou em 2010. Mas esse aí num dos momentos bizarros e foi uma da foi isso aqui é uma das coisas que poderiam ter sido evitadas se não fosse o ego do Vince McMahon, né? Se não fosse essa necessidade dele de se provar ser melhor que todo mundo e querer sacanear com quem ele não gostava. Ele não gostava do Bret e sacaneou o Owen e aí deu no que deu. Esse aqui é a estreia eu já falei da estreia da Retribution, né? Mas esse momento aqui cai como um dos piores momentos de todos os tempos, mesmo não tendo sido uma história em si, um acidente, né? Não. Eu queria até colocar o Jinder Mahal avançando mais um pouco para a alegria da massa, mas não tem como não.
Stephanie McMahon versus Vicky Guerreiro. Como eu disse, o reinado do Jinder Mahal não acho que foi tão horrendo. Meu Deus do céu, isso aqui foi muito ruim. A estreia não, a chegada do Veer Mahan, eu acho que eles ficaram 3 anos e meio, né, fazendo essas vinhetas aqui do Veer Mahan chegando ao Raw, chegando. Eu não sei nem se ele chegou a chegar, mas eu nem lembro se ele estreou de fato. Eu acho que ele chega a estrear sim, mas logo, logo saiu. E esse combate aqui foi bizarro, porque foi uma luta dentro da cela, da Hell in a Cell. Luta no Hell in a Cell, como todo mundo sabe, não tem desclassificação. Os dois se estraçalharam na porrada durante sei lá quanto tempo. Até que no fim o combate acabou por desclassificação. O combate sem desclassificação acabou por desclassificação. Isso aqui é bizarro. Eu vou avançar. O Veer Mahan vai parar por aqui. Gerente geral anônimo do Raw contra o Otis. Eu vou votar no gerente geral. Defende versus Seth Rollins. Vou de Defende, Seth Rollins. Kate Vick, Owen Hart. Ah, é difícil, hein? Mas esse aqui consegue ser pior. Esse também é pior. Meu Deus do céu. Esse aqui é pior. Nossa, é muito momento bizarro, né? São vários momentos inacreditáveis. Paz, Kate Vick e Goldberg versus The Fiend. A sorte, essa história da Kate Vick, ela durou muito pouco tempo, né? Ainda bem, porque se a WWE leva pra frente isso aqui, eu acho que foi questão de 2 ou 3 semanas, eles já mataram isso aqui de vez. E isso aqui teve um impacto grande, porque não fazia sentido um lutador veterano de 50 e tantos anos retornar para derrotar uma das maiores estrelas da WWE naquele momento, sendo que eles poderiam muito bem elevá-lo, ou elevar cada vez mais o The Fiend. Aqui o correto seria o The Fiend esquachar o Goldberg, ele sairia muito grande dessa história, né? Ele pegaria ali dos caras que era considerado praticamente imbatível, derrotaria ele e sairia muito grande. Mas estava lá na Arábia Saudita, os árabes têm essa paixão com lutadores da velha guarda, e eles fizeram isso aqui. Então é difícil essa escolha, mas eu vou votar, porque isso aqui é bizarro. Isso aqui eu não, como eu disse, eu não vou ficar discorrendo muito sobre, pesquisem aí para vocês verem. Esse segmento ele consegue embrulhar o estômago, mas não sei, na verdade, eu não sei. Quer saber? Eu acho que eu vou com essa storyline da Kate Vick. Isso aqui é inacreditável. Nossa senhora. Eu vou votar nessa, porque isso aqui não mancha o legado deles, né? Mas é uma sensação ruim você ver 4 lutadores ali que a gente se acostumou a assistir lutando no auge, entregando grandes lutas, fazendo um negócio bizarro daquele ali por conta de dinheiro. Owen Hart e defende contra Seth Rollins. Eu vou com o Owen Hart. Vou com essa. Eu vou com o falecimento do Owen. Esse aqui é a final, né? DX versus Brothers of Destruction e a morte do Owen. Eu acho que a morte do Owen é o pior momento da história da WWE por tudo que envolveu, como eu disse lá no começo, né? O falecimento dele, a tentativa do Vince de sacanear ele por conta do Brett, colocando esse personagem de Blue Blazer, sendo que ele tinha potencial e capacidade de fazer muito mais do que ser um personagem cômico desse, colocar ele para fazer um negócio descendo ali numa corda e não dar a devida segurança para ele, tudo que culminou e levou a esse momento que poderia ter sido evitado. Talvez se o Brett não tivesse saído da WWE, isso aí nunca tivesse acontecido, porque talvez o Vince não tivesse feito isso com o Owen, dado esse personagem pro Owen. Então foi toda uma sequência de acontecimentos ali que levou a esse momento que poderia ter sido evitado, como eu disse, se o Vince fosse um pouco mais humano do que ele é. Mas o que esperar, né? A maioria desses momentos que a gente viu aqui foram graças a ele, graças ao Vince McMahon. Agradeçam ao homem. Eu posso odiar o trabalho que o Triple H está fazendo agora, apesar do Triple H ser um pobre coitado, né? A gente sabe que quem toma as decisões ali é a TKO e o Triple H só acata, mas isso aqui, esse tipo de coisa e as outras coisas que a gente viu antes, não me faz ter nenhuma saudade do Vince McMahon. E, de fato, aqui acabou ganhando. A morte do Owen Hart acabou ficando em primeiro. The Fiend versus Seth Rollins ficou em segundo. Kate Vick em terceiro. Goldberg versus The Fiend em quarto. E DX e Brothers of Destruction em quinto. Jinder Mahal aqui, cara, eu acho assim, tem muita coisa pior do que o Jinder Mahal campeão mundial.
Esse momento aqui foi o único, assim, que eu não me lembrei com muita clareza e depois eu vou dar uma pesquisada sobre, mas ele ficou em oitavo, Lex Luger derrotando o Yokozuna. Isso aqui foi bizarro, esse aqui foi, acho que teve coisa pior, mas foi bizarro também. Goldberg versus Undertaker. E lá no finalzinho teve o Titus O'Neil. A galera gosta da queda do Titus O'Neil. O momento do Snitsky também aqui, e o NXT Season 3. Enfim, é isso. Então, terminamos o vídeo por aqui. Foi um bom vídeo. Depois do vídeo sobre os melhores momentos, agora o vídeo dos piores momentos da história da WWE, o falecimento do Owen Hart ficando em primeiro lugar. Beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu este vídeo maravilhoso até o final. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu agradeço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!